Olá, galera! Após nós vermos como podemos utilizar o Navigation Component para melhorar e facilitar a construção dos nossos aplicativos Android, nós vamos agora ver como alguns componentes de arquiteturas podem nos ajudar na criação de aplicativos de grande qualidade. Primeiramente, queria fazer uma comparação entre aplicações desktop e aplicativos Android. No caso dos aplicativos desktop, normalmente eles têm um único ponto de entrada, e após isso eles são executados em um único processo monolítico. Por outro lado, aplicativos Android são compostos de vários componentes, como as Activities, Fragments, Service, Content Provided e Broadcast Receivers. Esses componentes, por sua vez, são, na sua maioria, declarados no Android Manifest. E o sistema operacional Android é quem decide como integrar seus aplicativos à experiência geral do usuário. Por essa razão, seus componentes eles precisam se adaptar a diferentes fluxos de trabalhos e tarefas controlados pelo usuário. Só para ter ideia, vamos pensar num exemplo simples do nosso cotidiano. Imagine que eu estou no meu aplicativo de rede social e eu quero compartilhar uma foto. Então, um primeiro passo seria o aplicativo acionar um intento de câmera e, em seguida, o Android iria abrir o aplicativo da câmera para lidar com essa solicitação. Nesse momento, o usuário sairia do aplicativo da rede social para o aplicativo de câmera. O aplicativo de câmera, por sua vez, pode acionar outros intentos, como a abertura do seletor de arquivos, que poderia iniciar, por sua vez, um outro aplicativo. E por fim, ao final de todo o processo, o usuário deve retornar ao aplicativo da rede social para compartilhar uma foto. Diante de todo esse cenário complexo, tenha em mente ainda que a qualquer momento o usuário pode ser interrompido, como por exemplo se uma chamada telefônica chegar ou uma notificação. E após lidar com essa interrupção, o usuário deve retornar ao processo de compartilhamento de fotos. Então veja que esse comportamento de alternância de aplicativos é muito comum em dispositivos móveis. E além disso, devido à limitação dos recursos desses dispositivos, pode acontecer do sistema operacional interromper o processo do seu aplicativo a qualquer momento, simplesmente para dar espaço a outros novos aplicativos ou novos processos. Logo, como os eventos não estão sob seu controle, o ideal é que nenhum dado ou estado do aplicativo seja armazenado nesses componentes. E o ideal é que outros componentes não dependam desses componentes. Para facilitar, então, a construção de aplicativos Android, depois, ao longo da evolução da plataforma, o Google definiu alguns critérios, alguns princípios arquitetônicos. E o primeiro deles é a separação de conceito, ou em inglês, Separation of Concerns. E aqui um exemplo claro que fere esse princípio é o fato de escrever todo o código em uma Activity ou Fragment, uma prática que era super comum antes dos princípios arquitetônicos serem definidos. Isso é um erro porque esses arquivos são classes baseadas na interface do usuário e eles devem apenas controlar essa lógica e permitir a interação do usuário com o aplicativo. Por essa razão, você deve manter essas classes o mais enxuta possível. Assim, você evita problemas relacionados ao ciclo de vida desses componentes, que não é controlado pelo usuário nem por você, desenvolvedor. Justamente porque Activity e Frag são apenas um contrato com o sistema operacional Android. E como a gente já viu, eles podem ser destruídos a qualquer momento, seja devido à interação do usuário ou por conta de uma falta de recurso, como a falta de memória. Então, para oferecer uma experiência de usuário mais satisfatória, o melhor é que você construa um aplicativo que dependa minimamente da Activity Fragment. Assim você vai tornar também o seu código mais manutenível. Um outro conceito importante relacionado aos princípios arquitetônicos é o de basear a interface do usuário em um modelo. E o ideal é que esse modelo seja
persistente. Modelos são componentes responsáveis apenas pela manipulação de dados, e por essa razão eles são independentes de views e de outros componentes. E, como consequência desse fato, eles não são afetados pelo ciclo de vida desses componentes, como no Active e o Fragment, por exemplo. E, consequentemente, você não se preocupa com esse tipo de coisa no seu modelo. O ideal é que o seu modelo seja persistente, porque dessa forma, se o sistema operacional decidir destruir o app, você não perderá esses dados. Além disso, seu aplicativo poderá continuar funcionando se a conexão com a internet estiver lenta ou indisponível. Logo, se você basear o seu aplicativo em uma classe de modelo cuja responsabilidade de gerenciamento de dados é bem definida, a sua aplicação será mais testável e mais consistente. Focando nesse objetivo de uma arquitetura que favoreça a construção de aplicativos com qualidade, o Google provê esse modelo de arquitetura, onde cada componente depende apenas daquele que está um nível abaixo. No nível mais alto, nós teremos Activities e Fragments, que são componentes responsáveis por receber as entradas do usuário e responder a eventos do usuário. Nesse caso, as Activities e os Fragments dependeriam apenas de um View Model, que é o foco da nossa parte prática, a gente vai focar nessa camada azul de View Model e Live Data. E apenas o repositório dependeria de mais de uma classe. Nesse caso, de uma classe model, que está armazenada localmente, e de uma fonte de dados remota. Dessa forma, em caso de indisponibilidade de conexão com a internet, o aplicativo poderia funcionar apenas utilizando os dados locais e possivelmente estarem desatualizados. E à medida que a conexão voltasse, aí sim ele poderia atualizar os dados e o funcionamento do aplicativo continuaria sendo o mesmo. Então, para trabalhar nessa segunda camada de View Model e Live Data, nós vamos trabalhar com um aplicativo chamado Scramble. Basicamente, isso é um jogo onde eu tenho uma palavra em inglês embaralhada no centro da tela e o jogo consiste em tentar adivinhar a sua forma correta de escrita. O que nós vamos fazer é justamente adicionar um View Model, de modo que a nossa classe de controller, nossa UI controller ou nossa Activity Fragment, tem apenas a lógica de responder aos eventos do usuário. E o nosso View Model é que vão ter os dados que vão ser mostrados na interface e toda a lógica desse jogo. Para isso, nós vamos adicionar mais um arquivo nesse projeto, que atualmente possui a Main Activity e o Game Fragment. A gente vai criar aqui o Game View Model. Então, nessa prática, nós vamos trabalhar com dois componentes principais da arquitetura, os View Models e o Live Data. E ainda vamos combinar no final o uso de Data Bind ao invés de View Bind. Então, vamos nessa. Bom, pessoal, esse aplicativo que vocês estão vendo na tela chamado Unscramble é o aplicativo que nós vamos utilizar nessa prática. Basicamente, essa palavra que aparece no meio é uma palavra em inglês que deve estar embaralhada, apenas a primeira vez não está embaralhada, e a ideia é que você tem que descobrir que palavra é essa. Então, aqui eu dei um skip para a próxima. Veja que tem um contador de 1 a 10, que é onde o jogo deveria terminar, quando chegasse em 10, mas ele não está funcionando. Então, esse é um dos problemas que nós temos que resolver. Outro problema é que sempre que eu submito, mesmo que seja errado ou em branco, eu estou ganhando a pontuação. E além disso, se eu girar a tela, eu tenho problema de perder os scores do aplicativo. Então, nessa prática, nós vamos trabalhar para resolver esses problemas utilizando o Architecture Component. Agora que nós sabemos que o aplicativo funciona, vamos dar uma olhada nos arquivos
do projeto. Então, basicamente, o projeto tem dois arquivos de layout, a main activity, que basicamente tem o nav host, o fragment content view, já que ele usa navegação usando navigation component, e basicamente aqui realmente está a tela que a gente interage no fragment. Então aqui o layout todo, basicamente scroll view com o constraint layout, dois botões, o de skipar e o de submeter, um text view, mais um text view aqui que é o que contém a palavra embaralhada, text view que conta as palavras e o text view com os scores. E aqui o input text onde você informa a palavra que você está vendo. Bom, esse layout é carregado aqui no Game Fragment e possui toda a lógica do jogo, que a gente vai ver já já. E esse arquivo Kotlin, List of Words, basicamente tem um banco de dados de palavra. Eu sugiro a vocês traduzir essas palavras ou utilizar as palavras que vocês quiserem em português para facilitar até mesmo os testes, já que às vezes fica difícil descobrir qual é a palavra. Por exemplo, xilofone. Ou vi um outro aqui, cadeloscópio, se eu não me engano. É bem complicado quando aparece embaralhado. Mas enfim, façam como quiser. E como eu falei, aqui está a lógica do jogo. Então tem uma variável para o score, uma variável que conta quantas palavras tem, uma variável que tem a palavra embaralhada, que inicialmente é sempre teste. Ele está usando viewBind, então a gente tem aqui uma referência à classe gerada pelo Android. No CreateView ele apenas inflow layout. Aqui no OnViewCreated ele seta o listen, o botão de submit e de skip. Esses dois métodos estão logo ali embaixo. E aí ele atualiza a tela com a palavra e zera aqui o score. Começa com score igual a 0 e zero palavra. Aqui é o listen de submeter. Então pode ver que não tem nenhuma checagem da palavra, por isso que sempre aumenta o score e sempre aumenta o número de palavras. Então, não tem nenhuma checagem aqui. No skip, ele também chama um método que retorna a nova palavra, aumenta o contador. Tudo bem, aqui está tudo certo. Esse é o método que é chamado tanto no skip quanto no submit, que é o método que vai na lista, pega uma palavra aleatoriamente, transforma para um vetor de caracteres e o embaralha, e aí retorna a string nova, que é a que vai aparecer na tela. Aqui tem a função de reiniciar o jogo, e por enquanto ela só pega, ele só chama o meta next word screen, uma função para sair do jogo que mata a activity. Essa função aqui mostra a mensagem de erro ou não no text field, no input text field. E aqui a função que é chamada para pegar a palavra e atualizar na tela. Ela é chamada aqui, por exemplo, no restart. Então agora que nós terminamos esse passeio pelo código, vamos colocar a mão na massa e adicionar o componente ViewModel nesse projeto. A ideia de adicionar um ViewModel aqui é justamente de remover toda a lógica do jogo que está dentro do Game Fragment e colocar no ViewModel, de forma que a gente passe a seguir o princípio de separação de conceitos e de basear a interface em um modelo que a gente acabou de ver na teoria. Então, para isso, primeiro eu tenho que configurar o Gradle, algo que eu já fiz aqui. No Gradle da app, a gente tem que adicionar as dependências do ViewModel, que é essa daqui. Se vocês quiserem, já podem incluir o do Live Data, que isso é um spoiler da próxima atividade. Feito isso, a gente já pode criar o nosso ViewModel. Então, vou aqui dentro do pacote WeGame, vou criar uma nova classe Kotlin, eu vou chamar de Game ViewModel. Ok, e essa classe ela vai estender de ViewModel. Ok?
por aqui. Pronto, é só isso, só preciso importar e chamar o construtor, obviamente. E agora eu vou adicionar esse viewModel no Fragment. Para isso eu vou criar uma propriedade aqui, que vai ser uma propriedade privada vol. Eu vou chamar de viewModel e vai justamente ter a referência para o meu game viewModel. Porém, eu vou delegar a criação dessa propriedade. Por isso eu vou usar, na verdade, o get dessa propriedade. Por isso eu vou usar a palavra reservada by e vou delegar para viewModels. Eu preciso importar. Eu vou explicar o motivo dessa delegação. Toda propriedade no Kotlin, ela tem um get e um set. No caso da nossa propriedade viewModel, ela só teria um get porque ela é do tipo val. E, consequentemente, eu não posso alterar o valor, logo, não faz sentido ter um set. Quando eu uso a delegação, que é marcada por essa palavra reservada by, eu estou delegando a responsabilidade desse get e set para outra classe. E aqui eu estou utilizando o viewModel como uma delegação. Se ao invés disso eu estivesse fazendo direto uma chamada ao construtor do GameViewModel, o grande problema aqui seria que ao girar a tela, por exemplo, uma mudança de configuração radical, eu instanciaria novamente o meu viewModel e assim eu perderia todos os dados neles armazenados. Ao delegar o getSet para a classe viewModel, eu garanto que esses dados vão continuar no meu viewModel durante todo o ciclo de vida da Activity e do Fragment com que ele está relacionado. Agora nós vamos começar a migrar a lógica do GameFragment para o GameViewModel. Então eu vou inicialmente remover essas propriedades daqui e vou levar para o GameViewModel. Naturalmente vai encher de erro no GameFragment. Por enquanto eu vou remover o código daqui, já que vai mudar bastante, a gente vai implementar mais tarde. E eu vou apenas alterar esse último método aqui daqui a pouco, de acordo com a mudança que a gente vai fazer. Então, voltando aqui para o GameViewModel, nós vamos criar o que a gente chama de Baking Property, ou propriedade de apoio, com essa propriedade aqui, Current Scramble Word, que é justamente a propriedade que determina qual é a palavra que está embaralhada atualmente. Para isso, eu vou alterar o nome dela para underscore current scrambled word e vou criar agora uma outra propriedade vol chamada current scrambled word. E aqui eu vou definir apenas o get, que vai ser igual a current scrambled word. É isso que nós chamamos de backing property ou propriedades de apoio. Mas você pode ficar em dúvida, mas por que é necessário fazer isso? E eu vou lhe explicar. É interessante e nós precisamos que essa variável seja mutável, ou seja, que eu possa alterar ela durante a execução do aplicativo. Porém, eu não quero expor essa propriedade, um set dessa propriedade, para outras classes, porque nesse caso, a própria Activity ou Fragment poderia alterar essa propriedade. E você nunca deve expor propriedades do viewModel para que seja alterado fora dele. Por essa razão, o que é que nós fizemos? Nós criamos uma propriedade que, vamos dizer, esconde a propriedade que é mutável e dessa forma eu tenho a propriedade current scrambled word mutável dentro do viewModel, porém, para classes que não são viewModel, para quem vai tentar acessar o viewModel, ele consegue acessar é apenas o valor dessa propriedade, porque essa propriedade que eu criei nova
com diferença no nome, ela, ao receber uma chamada get, o que ela pega é simplesmente o valor na minha propriedade mutável dentro do ViewModel. Então, esse conceito é muito interessante e é bastante utilizado no Android quando se está trabalhando com o Kotlin. Agora que eu fiz essa alteração, eu posso voltar para o meu GameFragment e corrigir esse método chamando ViewModel e acessando justamente a Baking Property que eu acabei de criar, Current Scrambled Word. Então vamos aqui para o Game ViewModel e só para reforçar, toda propriedade mutável do ViewModel deve ser private var, ou seja, ela não é exposta externamente. Caso seja necessário expor o valor dessa propriedade, deve criar uma propriedade public val, uma baking property, uma propriedade de apoio, como eu fiz aqui. E obviamente não tem a palavra public, porque é public por default. Agora, para entender uma das vantagens de usar o ViewModel, nós vamos investigar seu ciclo de vida. Para isso eu vou criar aqui um bloco init e vou usar o log do Android para estudar o ciclo de vida do Game ViewModel, de forma semelhante com o que fizemos com Activity e Fragment. Então, vamos lá. Created. Preciso importar aqui. Além disso, eu vou sobrescrever outro método, que é o onClear. Okay? E aqui eu vou, similarmente, só vou mudar a mensagem aqui. Vou colocar destroyed. Pronto. Agora nós vamos para o GameFragment também adicionar mensagem de log para comparar o ciclo de vida do GameFragment com o Game ViewModel. No GameFragment, eu vou adicionar mensagem de log aqui no onCreateView, que vai ser chamado na primeira vez que o fragment for criado. Vou colocar aqui log.d GameFragment com a mensagem GameFragment created. Importar a classe de log e vou sobrescrever o método onDetach, que é chamado quando a activity e o fragment forem destruídos. E aqui eu vou novamente colar aqui e mudar a mensagem apenas. Agora eu vou executar a aplicação e vamos ver o log gerado por ela. Então aqui eu vou abrir o logcat e vamos ver o que acontece. Então o aplicativo foi executado, a gente pode ver aqui que teve GameFragment created, GameModel created. Vou fazer uma mudança de configuração e veja que o GameFragment foi destruído e foi recriado, porém o Game ViewModel não mudou de estado. Vou gerar uma outra mudança de configuração aqui e vejo que isso se repete. GameFragment destruído, GameFragment created e o ViewModel ainda permanece no mesmo estado. Então, por conta disso, eu consigo lidar mais facilmente com mudança de configuração usando o ViewModel. E ele só vai ser destruído aqui no momento em que eu forçar o fechamento da aplicação. Então, vou colocar aqui na tela de aplicativos recentes e vou tentar fechar a aplicação. E aqui, como nós podemos ver, agora que eu fechei a aplicação, o Game ViewModel foi destruído antes do fragment ser destruído definitivamente. Então, é por conta dessa característica que fica fácil nós mantermos os dados durante toda a execução da aplicação, independente de mudanças de configuração. E mais à frente nós vamos ver, inclusive, como compartilhar esse ViewModel entre
mais de um fragment. Isso acontece porque a plataforma Android, que é responsável pelo ViewModel, mantém o ViewModel ativo desde que o escopo do seu proprietário, seja uma activity ou um fragment, esteja ativo. Além do mais, quando o proprietário do ViewModel é destruído, o ViewModel não é destruído junto. O que acontece é, na hora que uma nova instância desse proprietário é criada, o ViewModel automaticamente se reconecta com essa nova instância, garantindo assim o seu estado ativo durante todo o escopo do proprietário. Agora nós vamos continuar a migração da lógica para o Game ViewModel. Para isso eu vou criar duas propriedades aqui, uma que vai ser responsável por guardar a lista de palavras já sorteadas, que vai ser então uma lista mutável de string, ok? Table list of, e vou criar uma variável que vai guardar a referência para a string que está sendo mostrada na tela. Eu vou deixar ela como lateInt, já que eu não vou inicializá-la no momento da criação do ViewModel. Vou chamar de current word. E tem que ser que é do tipo string, já que eu não vou inicializá-la. Agora eu vou criar um método que vai sortear a próxima palavra. Eu vou chamar esse cara de getNextWord. Vou deixá-lo privado. E inicialmente eu vou pegar a minha próxima palavra da minha lista de palavras que foi definida nesse arquivo Kotlin. Então, all words list ponto random. Isso vai me dar uma palavra. Agora eu vou criar um vetor para que eu possa embaralhar essa palavra. Então eu vou pegar esse cara e vou transformar num vetor de char. Ao embaralhar essa palavra, pode acontecer de que ela fique com o formato correto da palavra. Por exemplo, se a palavra é tempo, pode ser que depois de embaralhar, por sorte ou por azar, seja exatamente tempo. Então eu vou colocar isso aqui dentro de um while. E aqui a condição é, enquanto vou converter o meu vetor para uma string para poder fazer a comparação, enquanto for equals ao current word, ou seja, a versão embaralhada for igual à versão não embaralhada, eu vou fazer o que? Eu vou embaralhar minha palavra temporária aqui. Tempo word.shuffle. Então, dessa forma, eu vou tentar embaralhar pelo menos uma vez. A primeira vez ele não vai fazer o teste, ele só embaralha e aí vai ver se a versão embaralhada continua igual à versão sorteada ou não. Lembrando que nessa lista ela vem a versão sem ser sorteada, apenas pega uma palavra randomicamente. Como eu estou pegando randomicamente essa palavra, eu preciso verificar se a minha lista de palavras já sorteadas contém ou não essa palavra. Então, se ela contém a current word, o que eu faço? Eu vou chamar essa função novamente. Okay? E caso contrário, eu vou atualizar a propriedade que é utilizada na tela para mostrar a palavra embaralhada. Vou fazer ela ser igual ao tempo word.toString, já que ela é uma string. Vou adicionar a palavra na lista, wordsList.add current word, e vou aumentar o contador de strings
utilizadas, que é o current word count. Eu preciso converter esse cara para um string, na verdade, da seguinte forma. E agora que eu tenho esse método pronto, eu posso inicializar minhas variáveis lateInit no bloco init. Basta chamar o método getNextWord nesse bloco. Como o método getNextWord também altera a minha variável currentScrambled eu vou torná-la ela lateInit. Assim, eu dispenso a inicialização com a palavra teste e resolvo um dos problemas do aplicativo, que era sempre abrir com a palavra teste na tela. E agora eu posso executar esse código e ver o resultado no nosso aplicativo. Voilá, nós temos já uma palavra embaralhada, mas agora não tem muito o que fazer, já que o botão skip, submit, não tem nada na função que trata os seus listeners. Então vamos dar continuidade ao processo de migração. Agora eu vou adicionar um método nextWord, que vai ser público e vai, além de trocar de palavra, vai retornar true caso eu ainda tenha chance de jogar, né? Que no caso o jogo vai até 10 palavras. Então eu vou verificar aqui se o número de palavras atuais é menor do que o máximo do jogo, que são 10. A constante está definida no arquivo que tem a lista de palavras. Se for menor, eu pego a próxima palavra e retorno true. Caso contrário, retorno false. Agora que esse método está pronto, nós podemos verificar se o jogo terminou ou não. E caso o jogo tenha terminado, nós vamos mostrar uma mensagem na tela com o placar do jogo e dando a opção do usuário sair do jogo ou jogar novamente. Para isso, nós vamos usar os dialogues. Então, vamos lá implementar essa mudança. Primeiramente, eu vou criar uma baking property para score. Eu vou precisar acessar esse cara no Game Fragment. E como eu falei para vocês, não é interessante deixar propriedades mutáveis sendo acessáveis por lá. E agora nós vamos para o Game Fragment adicionar a função que mostra o dialog. Eu vou chamá-la de Show Final Dialog Score. Show Final Score Dialog. E nós vamos aqui, então, criar o nosso dialog. Então, eu vou usar o Dialog Builder do Material Design, que eu preciso de um contexto aqui no Fragment. Eu pego através da função Require Context. Vou adicionar o título, então eu chamo setTitle. Já vou usar as strings do arquivo de recurso, que no string XML, então esse é o título. Vou adicionar a mensagem similarmente. Ok. Continuando, agora eu vou colocar se ele é cancelável ou não. Não vai ser cancelável. E agora a ação dos dois botões, que eles chamam de Negative Button e Positive Button. Então aqui eu vou passar o label, que vai ser o de sair. E o segundo parâmetro seria um listen, uma função. Então eu vou usar aqui um lambda. Como eu não vou precisar dos parâmetros aqui, eu vou deixar os dois tracinhos aqui. E a minha função vai chamar o método exitGame.
Similarmente, eu vou para o Positive Button, vou pegar a label desse botão, .string.playAgain, também recebe uma função no mesmo formato, e da mesma forma eu não vou precisar dos parâmetros, então eu não preciso nomeá-los, e ele vai ser o para chamar o Start Game. Depois que eu configurei todo o meu dialog, finalmente eu posso chamar o método show, e que fará com que ele seja mostrado na tela. Finalmente, nós podemos implementar agora o listening do submit. Mas primeiro, vamos voltar para o GameView Fragment e criar algumas funções que serão necessárias para implementar essa lógica. A primeira delas é uma função que vai somar o valor de acordo com o acerto. Eu vou chamar então aqui de increase score. É uma função bem simples. Basicamente, ela aumenta o score de acordo com a constante definida no arquivo com a lista de palavras. E essa função vai ser utilizada num método que verifica se o usuário acertou a palavra. Então, vou chamar esse método de userWordCorrect, que vai receber a palavra que o usuário digitou, que é uma string, e vai retornar um booleano. Então, ele vai retornar a palavra aqui, se é equals a palavra atual. O que eu faço? Eu simplesmente aumento o score e retorno true. Caso contrário, retorno false. Falta definir aqui o retorno. Pronto. Finalmente, nós vamos agora implementar o listener no Game Fragment. Mas antes disso, eu quero mostrar um método aqui que já está implementado que vai nos ajudar a mostrar a mensagem de erro no input text. Então, se você diz que tem um erro, ele vai mostrar a mensagem e essa é a mensagem. Só para deixar nossa interface mais amigável. E agora sim, vamos para o Submit Word. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar a palavra que está no input text. Eu vou fazer isso através do bind text input edit text. Pego o conteúdo de texto e na forma de string. Agora eu vou usar meu viewModel para verificar se a palavra está correta. Caso esteja correta, eu vou dizer que não há erro, certo? E, se for possível, de acordo com o jogo, pegar a próxima palavra, viewModel, next word, eu vou atualizar a tela com a próxima palavra. Caso contrário, eu vou mostrar o resultado na tela com o dialog. E se ele estiver errado, eu vou mostrar a mensagem de erro aqui. Pronto. Agora a gente pode executar o código e ver o resultado dessas alterações. Vamos testar aqui, eu vou colocar qualquer palavra. E apareceu uma mensagem. Então, ver se eu consigo adivinhar que palavra é essa. Eu acho que é night. Vamos submeter. Deu certo, trocou a palavra.
Então, vocês viram aqui que o Submit já está funcionando. Mas, no entanto, o score ainda não está sendo atualizado aqui nessa tela. Agora, vamos implementar a função de skip. Ela é um pouco mais fácil. Basicamente, eu primeiro verifico se eu ainda posso pegar uma nova palavra. Caso sim, eu retiro a mensagem de erro e atualizo a tela. Caso contrário, eu simplesmente mostro o dialog. Antes de testar a lógica do skip, nós vamos verificar se nosso ViewModel está aguardando o estado do jogo. Então, aqui, primeiramente, eu vou criar outra propriedade de apoio aqui. Ela vai ser necessária. Então, vou chamar aqui de current word count e get igual a current word count. Agora, no onCreateView do meu fragment, eu vou mostrar algumas propriedades lá. Vamos lá. Para acelerar aqui, eu copiei código no onCreateView. Opa, novamente. Deixa eu minimizar aqui para facilitar. Eu vou pegar a palavra que foi escolhida, o score que eu tenho atual e o número de palavras que já se foi. Eu vou executar aqui o código para a gente ver o resultado disso. Tem um probleminha aqui, porque eu tenho que corrigir isso aqui, porque realmente ela virou val com aquele nome, e vamos executar novamente. Agora sim, vou abrir aqui o logcat. Tá vendo aqui a palavra correspondente, 0, word count 1. Não sei que palavra é essa, vou dar um skip. Não sei que palavra é essa. Nem essa. Difícil. Vamos ver se eu acerto essa aqui. Também não sei. Vou rotacionar aqui de toda forma para a gente ver. Tá vendo que ele está contando corretamente. O desafio agora é achar uma palavra que eu sei. Vamos escapar mais uma. Mais uma. Ver se eu acerto. Meter, vou girar para a gente ver. Girei novamente. Mais uma vez. E sim, tá vendo que a gente está realmente mantendo. Um que eu acertei, 8 que já foi, agora eu vou até o final. 9, 10. Mais uma. E agora sim o diálogo funcionando. Então pode ver que independente das mudanças de estado de configuração, o nosso ViewModel mantém as informações lá. Bom, se eu clicar em Play Again, eu não vou conseguir jogar novamente, porque a nossa contagem de palavras não foi reiniciada. Então, para isso, eu vou lá no meu Game ViewModel e vou adicionar uma função, um método, para reinicializar os contadores aqui. Então, eu vou chamar de reinitialize data. E basicamente aqui o que eu vou fazer é zerar as propriedades. Então, meu score vai para 0. Contador de palavras também vai para 0. Preciso limpar a minha lista de palavras que já foram sorteadas. Vou usar o método clear. E recomeço o jogo
pegando a nova palavra. O que eu preciso fazer agora é atualizar o meu GameFragment para chamar esse método dentro do Restart Game. Então, aqui no Restart Game, antes de atualizar a tela, eu tenho que reiniciar os dados do meu ViewModel. Antes de testar novamente, vamos só corrigir um pequeno detalhe aqui que está impedindo de mostrar o score no dialog, justamente no método de criar o dialog aqui, passar o meu score atual, ViewModel Score. Agora vamos rodar e vamos ver se a gente consegue jogar mais de uma vez. Vou esquipar esse daqui, aparentemente eu não sei. Nem essa. Nem essa. Nem essa. Difícil aqui. E oak. É isso. Continuar esquipando. Vamos só esquipar. Sim. Agora está correto. Vocês podem ver aqui o score de 20. Eu vou jogar de novo. Vou só esquipar para a gente ganhar tempo. E aí, funcionando a função de jogar novamente. Como vocês podem ver, pessoal, agora o jogo está funcionando corretamente e apenas alguns detalhes da interface não estão sendo atualizados, como ali, o número de palavras que já apareceram e o score. Isso é mostrado corretamente no dialog. Para resolver esse problema, nós vamos utilizar um outro Architecture Component, que é o chamado de Live Data. O Live Data basicamente armazena dados e torna esses dados observáveis, o que quer dizer que quando esses dados são modificados, aqueles que estão observando esses dados recebem uma notificação. O melhor disso é que ele é compatível com o ciclo de vida dos componentes do Android. Então, quando você cria um observador, ele está sempre associado a um dono de um ciclo de vida, um Life Cycle Owner. E nesse caso, o Life Cycle é esperto o suficiente para só notificar esses observadores quando eles estão no status de Started ou Resumed. Como em geral ele está associado a um activity ou um fragment, isso quer dizer que ele só notifica a activity ou fragment quando eles estão visíveis na tela. Então vamos lá dar seguimento à nossa prática utilizando o Live Data. Então vou começar alterando o nosso Game View Model. Inicialmente nós vamos fazer essa propriedade underscore current scrambled word tornar ela uma mutable live data. Então aqui mutable live data do tipo string e agora eu tenho que chamar o construtor para criar uma instância dessa. Por conta disso eu posso tirar o late init e agora eu só tenho que adicionar o tipo compatível aqui que vai ser o live data do tipo string. A diferença entre esses dois tipos é que o tipo de cima ele é mutável, enquanto o tipo de baixo aqui é imutável. Agora nós precisamos também alterar o método getNextWord. Ele já está reclamando aqui. Quando eu uso mutable live data ou live data, eu não posso fazer atribuições dessa forma. Para acessar o valor que está guardado aqui, eu tenho que acessar a propriedade value. Então agora sempre que eu quiser pegar o valor de um objeto live data, eu tenho que acessar a propriedade value. Agora que nós tornamos essa propriedade observável, nós não precisamos do método updateNextWord onScreen do GameFragment. Então vamos removê-lo daqui. E temos que corrigir esse código
removendo todas as chamadas feitas a esse método. Mais uma chamada aqui. On submit. Também vou trocar. Agora aqui faço dessa forma. Já que não faz mais sentido ter um if else. E finalmente nós vamos adicionar, vamos fazer nosso fragment observar essa propriedade aqui. Aqui dentro do próprio onCreateView, vamos lá, eu vou usar o ViewModel para acessar a propriedade. O Unscrambled Wood, vou adicionar um Observer. Aqui eu tenho que passar o Lifecycle Owner, então essa propriedade do fragment vai ajudar o meu LiveData a identificar qual é o ciclo de vida do proprietário. E aqui uma função lambda que vai ser chamada para atualizar. Vai ser chamada quando uma mudança acontecer. Aqui eu vou chamar de new word. E quando ela for chamada, eu vou simplesmente atualizar o conteúdo do meu TextView com esse novo valor. Agora nós podemos testar a execução. Vamos ver no que dá. Então veja que está tudo funcionando normalmente e agora com um método a menos. Toda atualização está sendo feita de forma automática, graças à propriedade do Live Data de notificar o observador, e nesse caso, com essa linha, única linha, eu estou alterando o conteúdo da minha view sempre que o dado muda, de forma automática, sem necessidade explícita de chamar um método. Agora nós vamos fazer o mesmo para outras duas propriedades do meu GameViewModel, que é Score e a Current Word Count. Então aqui, novamente, Mutable Live Data, passar direto para o valor, ele já vai entender que é um inteiro. Aqui eu vou ter que, da mesma forma, fazer um Live Data do tipo inteiro e colocar o get. Da mesma forma que Mutable Live Data 0 e declarar o tipo desse cara. Devido ao mesmo motivo anteriormente, que a gente viu anteriormente, eu vou ter que alterar o código, porque vários cantos estavam acessando diretamente o valor, e agora isso não é possível. Então, começando aqui pelo current word count, no incremento, isso não dá para fazer mais. Vou fazer da seguinte forma, vou pegar o valor, e aqui sim eu vou poder chamar a função que incrementa da seguinte forma. Da mesma forma, eu tenho que fazer aqui o score. Então, vamos lá. Igual a score. Value mais increase. Também temos que alterar, na verdade não, essa função aqui é ponto plus increase, for increase. Como esse cara pode ser no label, pode ser null, vou colocar o interrogação. Ok, ótimo. Ainda temos mais coisas aqui. Novamente, tenho que acessar o value. Como eu sei que não vai ser nulo, eu vou botar o double exclamação. E aqui, novamente, vamos reinicializar o value. Em vez de fazer acesso direto ao score, já que isso não funciona.
Então, finalmente o código está rodando. E agora nós podemos ir para o Game Fragment. Inicialmente no Game Fragment eu preciso alterar o método de construir o dialog, já que ele está fazendo acesso direto aqui e eu preciso do value. Mas eu preciso também adicionar os observadores. Vamos lá para um Create. Vou remover isso aqui, já que eu não vou precisar mais. E vou adicionar aqui os observadores. Então, score.observe, o mesmo parâmetro, view lifestyle owner. E aqui eu vou criar minha função lambda, vai ser new score, que vai atualizar o binding.core.text, vai ser igual a getString, r string score, new score. Ok? E da mesma forma, vou atualizar também o word count.observe, passar o lifecycle owner, e aqui a minha função lambda, que vai ser chamada quando o objeto for atualizado, new word count, novamente, vamos lá fazer bind word count, text igual a getString, string word count, new word count, como essa tem dois parâmetros, vou passar outro parâmetro aqui. E agora vamos executar o aplicativo e ver o resultado. Vamos lá, a gente já consegue ver aqui que o número de palavras começa de 1 e 0, que a gente não tinha antes. Eu vou skipar. Está vendo que já atualizou aqui o número de palavras sem eu fazer nada. Vamos tentar encontrar uma palavra que eu conheça. Vamos ver. Submit. E aí, ó, você já viu que atualizou aqui também o scores automaticamente. Está mais uma. E ótimo. Tá vendo? Agora nós temos a interface inteiramente funcionando usando o Live Data com o ViewModel. Agora nós vamos além. Nós estamos utilizando ViewBind. E agora nós vamos combinar o poder do Live Data com a funcionalidade de DataBind do Android. Para isso nós vamos ter que trocar aqui no Gradle da aplicação, em vez de ViewBind, nós vamos usar DataBind. Vou dar um sync aqui. A partir disso, eu poderei trabalhar com DataBind e substituir os observáveis que a gente criou lá para utilizar o nosso Live Data. Primeiramente, então, eu vou alterar o layout do meu fragment para convertê-lo para um layout de data compatível com DataBind. Então, se eu olhar aqui, tem a opção converter. Ótimo. E agora nós vamos lá para o fragment trocar o bind que a gente faz. Essa classe era gerada pelo nosso ViewBind. Quando eu vou usar DataBind, funciona de uma maneira um pouco diferente. Você vai usar o DataBind util.inflate. E aqui eu vou precisar informar o layout que eu quero inflar. Pronto. Com isso, esse código já compila e eu já estou fazendo o DataBind aqui. Preciso importar essa classe. Agora nós vamos para o arquivo de layout para adicionar as propriedades
e vão acessar os dados do ViewModel no código. Então, aqui eu vou criar uma variável. Vou chamar de GameViewModel. E vou dizer que ela é do tipo do meu ViewModel. Para isso eu vou colocar todo o caminho com o pacote até a classe. Também vou criar uma segunda variável aqui, que vai ser max number of words, que eu vou inicializá-la no código com a constante que determina o máximo número de palavras jogadas. Mas aqui ele é um int. Então a gente volta lá para o código do GameFragment e no onViewCreated a gente agora vai fazer essa vinculação. Bind ViewModel é o nome que eu defini ali. Vou fazer isso igual ao próprio ViewModel e o bind max number of words vai ser igual à constante que a gente tem no código. E além disso, eu vou precisar indicar o lifeCycle, é igual, é o mesmo que a gente utilizava quando a gente estava criando os observáveis. Agora nós vamos voltar para o layout para usar expressões de bind e assim substituir as linhas que a gente criou aqui para observar as mudanças dessas propriedades. Vamos lá. Então vou primeiro alterar esse cara aqui, deixa eu ir para o design, que fica mais fácil. Nesse ponto aqui, o text, que não está definido ainda, eu vou adicionar aqui. Android text vai ser igual ao meu game model.current Rambler Word. Ok? E agora eu posso remover esse observável aqui. Aquela expressão está fazendo exatamente esse papel. Agora vamos seguir para o layout e continuar modificando. Vamos ver aqui a função que mostra a quantidade de palavras acertadas. Aqui eu vou alterar para pegar a string e eu posso ir passar os parâmetros. Então, o primeiro é o game e o model current word count, que vai me dizer quantas palavras eu tenho. E o segundo vai ser a variável que nós definimos lá em cima, que diz o número de palavras máximas que eu posso jogar. E finalmente, o score, que é o outro observável que a gente tinha, e vai ser simplesmente igual ao score, não, outro aqui, e passar como parâmetro o score atual, que está no GameViewModel.score. Mandei a chave, está faltando uma chave. Agora vamos testar esse código depois de remover aqui todos os observáveis. Vamos testar aqui, vou dar um skip nessa primeira palavra. Aqui, não conheço.
Não, vou dar um skip. Mais um. Mais um. Aparece alguma coisa que eu sei. Seed. Funcionou. Agora eu vou skipar até o final, só para finalizar. Aí dá para ver que está tudo funcionando. Então, tudo funcionando, tudo foi atualizado. Como vocês viram, eu não precisei mais criar os observáveis aqui dentro. Foi tudo feito através da vinculação de dados diretamente no XML, conectando o nosso ViewModel com Live Data e fazendo tudo funcionar de forma perfeita. Bom, pessoal, então essa foi a prática de hoje. A gente viu como utilizar os Architecture Components para criar aplicações mais robustas. A gente viu como utilizar o ViewModel, depois como utilizar o ViewModel combinado com Live Data e, por último, como utilizar o Data Bind junto com Live Data e assim chegar numa arquitetura próxima do que a gente viu da ideal. No caso aqui falta a parte do nosso model, que ainda não é persistente, mas a gente vai ver mais à frente como fazer isso. Nos próximos vídeos nós vamos ver um exemplo mais complexo de navegação, onde o nosso ViewModel vai ser compartilhado em vários fragmentos, algo que não acontece agora, já que eu tenho apenas um fragment. Então, continue assistindo os vídeos e até a próxima.